fazer uma pergunta. O que você estaria disposta a abrir mão para fazer parte dos planos de Deus? Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E hoje aprendendo sobre a história de mais uma mulher carregada de lições para as nossas vidas, carregada do trabalhar de Deus e que traz para nós, mais uma vez, ensinamentos que podem nos ajudar a nos posicionar também. E a mulher da qual eu quero falar hoje é Rebeca. Sim, hoje nós vamos estar falando de Rebeca, esposa de Isaac. Nós estamos seguindo aí então uma sequência e hoje nós vamos estar falando sobre ela. Isaac, o filho da promessa entre Abraão e Sara. Ontem nós conversamos sobre Agar, o filho que acabou entrando aí neste contexto, quando Sara tentou dar uma ajudadinha aí a Deus. Isaac nasceu, cresceu e hoje nós vamos falar da esposa que ele recebeu, que é Rebeca, e é exatamente com ela que nós vamos aprender algumas lições muito preciosas. Então eu quero já ler com você em Gênesis 24, 63. Gênesis 24, 63. Isaac saíra a orar no campo à tarde e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Abraão, com a intenção de encontrar uma boa esposa para o seu filho, ele orienta que um servo vá até onde havia os seus parentes e tomasse de lá uma dos da sua casa, dos da sua parentela, para se casar com Isaac. Então este servo sai com muito temor e pedindo a direção de Deus para que essa moça que ele conhecesse fosse assertiva, que ele realmente cumprisse o que lhe foi dado de uma maneira onde Deus estivesse no controle de tudo. E então ele chega a um poço e a moça que chegasse ali oferecesse água para eles e para os seus camelos e se mostrasse muito pronta, muito disposta a servir, e essa seria a que ele entenderia que Deus estaria indicando que era a melhor escolha para ser a esposa. Só aí nós já temos um contexto muito interessante para aprender muitas lições, mas como o foco é Rebeca, é isso que nós vemos ali. Uma jovem que está no lugar ali oferecendo o seu serviço e a sua hospitalidade. É assim que o servo de Abraão a reconhece, pelo seu serviço, a sua gentileza e a sua hospitalidade, além de também ser uma moça muito bonita. Mas o que mais nos chama a atenção em Rebeca é a sua postura, em aceitar uma proposta, tomando uma decisão radical na sua vida, de deixar tudo, porque ela percebeu que ela faria parte de algo grandioso, de algo que era da parte de Deus. Porque vamos entender o que aconteceu ali naquele momento. Foram os servos que foram até lá. Ela sai da sua casa, da casa da sua família, e naquela época, muitas das vezes, deixar a sua família era nunca mais ver os seus pais, nem o seu irmão. A distância era muito longa, não se tinha o costume de se comunicar, ficar escrevendo cartas, essas coisas, tudo era muito precário. Então ela sabia que quando ela aceitasse aquela proposta, ela estaria abrindo mão de tudo
para se casar com alguém que ela nunca sequer tinha olhado nos olhos, que ela não sabia o que esperar. Ela lançou mão de tudo que ela conhecia por um futuro incerto, mas mesmo assim ela não hesitou em aceitar. E o próprio pai dela, se nós lermos aqui o contexto, pergunta se ela é de acordo com aquilo, e ela, sem ter nenhuma dúvida, aceitou fazer parte dos planos de Deus. Então, o que nós podemos aprender com Rebeca? É preciso ter coragem, muitas das vezes, para nós participarmos daquilo que Deus deseja fazer. Deus nos quer participante dos teus sonhos e dos teus planos, e ela, como consequência de tudo isso, viveu, assim como Sara e Abraão, um casamento de cumplicidade, uma família harmoniosa, né? Um casamento harmonioso. Ela também vivenciou isso, um casamento harmonioso, um casamento de cumplicidade. E nós podemos também pontuar aqui até mesmo algumas semelhanças com Sara. Ela foi estéril por 20 anos, assim como Sara. Ela também teve um tempo de esterilidade, a ponto de que Isaac clamasse muito a Deus para que então ele fosse ouvido e Rebeca também desse à luz. O que a postura de Rebeca nos comunica? Que fazer parte dos planos de Deus muitas das vezes vai requerer coragem de nós, vai requerer renúncia, vai requerer tomar decisões onde nós vamos depender totalmente de Deus, e nós não sabemos, nós não temos o controle das coisas, nós não sabemos como vai ser, mas nós escolhemos abrir mão de muitas coisas para fazer parte daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está gerando. Nós precisamos aprender com essas mulheres, muitas das vezes isso, para que Deus nos ajude a manter a nossa esperança firme e acreditar que Deus vai fazer, acreditar que o Deus que fala cumpre, que Ele não precisa da nossa ajuda, mas Ele precisa do nosso posicionamento apenas de coragem e de confiança, que Deus está trabalhando e que Ele vai fazer. Não falta agir de Deus, não falta o trabalhar de Deus, não falta Deus estar nos mostrando o caminho. Às vezes o que nos falta é ouvir, é esperar, é confiar. Rebeca é mais uma mulher onde a sua história nos revela de que onde há o trabalhar de Deus, há também os seus milagres, há também a sua direção, há Deus movendo nos nossos corações, trabalhando em todo o tempo, porque eu tenho certeza que também foi Deus tocando no coração dela este encontro entre ela e Isaac. Também Deus estava arquitetando tudo isso. Aquele servo teve muito temor para se encontrar com a moça certa, e ela era a moça certa, e ela se posicionar como tal, deixando toda a sua história, toda a sua família, tudo que ela conhecia, para fazer parte dos planos de Deus. Que nós possamos aprender todas essas coisas com Rebeca, a sermos gentis, amáveis, a oferecer o que nós podemos ter de melhor, ainda que seja o serviço, que foi como os servos a encontrou ali, servindo, oferecendo hospitalidade e disposta a abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Uma história linda, cheia da direção e do mover de Deus, onde Deus construiu esta família, que nasceram esses dois gêmeos, também fruto de um milagre, fruto depois de muita oração, fruto de os dois estarem ali desejando por isso, sabendo que eles eram continuidade da promessa. Que Deus nos veja como mulheres que desejam ser participantes daquilo que Deus deseja fazer nesses dias. Que nós estejamos prontas e sejamos corajosas para abrir mão do que for preciso, para que Deus manifeste da sua vontade e do teu querer em nós e através de nós, aquele que opera tudo em todos, que Ele opere também o seu desejo nas nossas vidas. Que nós estejamos prontas para isso. Amém?
fique com essa reflexão sobre a vida de Rebeca. Cada uma dessas mulheres, enquanto a gente começa a estudar, a gente percebe que ainda tem tanta coisa para nos mostrar. Nós podemos ouvir muitos estudos sobre cada uma delas e cada uma delas ainda vão ser carregadas de tantas coisas que nós podemos aprender. Então, ainda de uma forma bem superficial, é isso que eu quero deixar ao seu coração. E mediante o que nós aprendemos hoje, que é o nosso motivo de oração, venha a ser que Deus forge em nós um coração disposto a fazer parte daquilo que o Senhor está estabelecendo nesses dias, daquilo que o Senhor deseja estabelecer nesses dias, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde quer que nós venhamos estar. Se nós precisarmos abrir mão de alguma coisa, nós possamos ter o entendimento que muito maior e melhor será tudo aquilo que nós viveremos, aonde Deus está desejando nos levar e nos colocar, assim como foi com Rebeca. Vamos orar sobre isso? Senhor, que o Senhor traga paz nos nossos corações, sobre tudo aquilo que o Senhor pedir para nós, para que nós venhamos fazer, que nós venhamos ter coragem para nos posicionar de uma forma pontual, de uma forma precisa, com o desejo de participarmos daquilo que o Senhor deseja fazer esses dias, ainda que nós tenhamos que deixar tudo aquilo que nos é seguro, tudo aquilo que nós conhecemos até hoje, mas que nós venhamos estar com o nosso coração pronto e disposto a seguir e a trilhar, ainda que sejam novos caminhos, mas caminhos que nos levam para aquilo que o Senhor está estabelecendo nesses dias. Obrigada por esta palavra, por esta reflexão, pelo Senhor estar nos fazendo aprender tanto nesses dias, e que o Teu Espírito Santo continue moldando e forjando o nosso coração dentro da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Essa então é a nossa reflexão de hoje, que você possa ter paz no seu coração sobre tudo o que Ele está te pedindo, sobre tudo o que você está precisando fazer, sendo dentro da direção dEle. Amém? Amanhã então nós damos seguimento, vamos estar trazendo mais uma linda história de uma mulher aqui, onde nós vamos aprender com ela e edificar as nossas vidas através do que Deus fez na vida dela. Eu espero você então amanhã para darmos seguimento a esta linda jornada desses 28 dias aprendendo com 28 mulheres da Bíblia. Eu espero você. Até amanhã. Tchau.